Boa tarde, nono ano. Hoje a gente vai começar um assunto novo, que é o Entre Guerras. Eu vou mandar um vídeo para vocês hoje, se tudo der certo, outro na sexta-feira, amanhã, certo? Vamos começar falando aí da crise de 29 e da Grande Depressão? Então bora lá. Pontos iniciais para a gente começar a falar são sobre os impactos da Primeira Guerra Mundial. Que impactos foram esses que são importantes para nós? Primeiro de todos, a mudança do foco econômico. Se o foco econômico antes era a Europa, deixou de ser Europa agora e passou a ser os Estados Unidos. Você concorda comigo? A Europa estava destruída. Então, essa Europa ela precisava se reorganizar, se reestruturar, e é nesse momento que os Estados Unidos lucram mais, porque são eles que fornecem aí materiais, especialmente para o desenvolvimento desses países. Esses impactos, eles não vão ser então apenas econômicos, mas eles vão mudar toda a forma de organização social, a maneira como as pessoas passavam a se relacionar e a olhar para o mundo em que elas viviam. São impactos políticos, são impactos culturais. Quando eu falo de impactos políticos, é porque essa nova análise, essa nova organização, ela vai determinar novas estruturas políticas, né, para a época. Lá na página 70 do livro de vocês, tem um primeiro parágrafo do tema, assim, né, do título. Acho que são o título As Ilusões Foram Todas Perdidas. Para esse vídeo, dê uma lidinha nele. Leu? Pois então, é disso que a gente está falando, dessas mudanças que passaram a existir. Para você ter uma ideia do poder econômico dos Estados Unidos na época, a cada 100 carros que eram vendidos no planeta Terra, no mundo, 85 saíam dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos produzia e vendia 4, 5 vezes mais do que todos os outros países. Tá entendendo? Consequentemente, se desenvolveu aí o melhor e o pior do capitalismo, que a gente fala coabitando, assim, vivendo junto. De um lado, uma Europa destruída, uma Europa que tentava se recuperar. De outro, os Estados Unidos em total euforia. Por que eu tô falando total euforia? Porque quem começou a ganhar muito dinheiro nessa época foi, logicamente, a burguesia. A burguesia se via lucrando e tendo acesso a produtos que até então não existiam ou não faziam parte do convívio das pessoas e que só os Estados Unidos conseguia, gente. O resto do mundo não estava conseguindo alcançar. Foi criado o famoso American Way of Life, né? O estilo de vida americano. E ele se tornou, tipo, objetivo de vida de muita gente. Muitas pessoas saíram de seus países e migraram para os Estados Unidos buscando essa ilusão, né, de enriquecimento fácil, essa ideia de que todo mundo tinha acesso, e vocês vão ver que não era bem assim. Comprar se tornou um novo parque de diversões dos adultos. As pessoas compravam e compravam e compravam, eram roupas, né, eram móveis, eram eletrônicos, carro, enfim. Né, os shoppings cresceram, né, se tornaram aí um centro de referência. E é muito doido porque o lazer desses anos eufóricos se tornou um comércio. Então surgiu o cinema, surgiram as rádios, surgiram bares, festas, a Broadway surgiu nesse momento. Então todas essas áreas elas estavam destinadas a um estilo de vida novo, né, que surgia ali nos Estados Unidos. Então vamos lá, quais foram as indústrias que se desenvolveram mais? Elas não eram diversas, e aí a gente já tem o nosso primeiro problema, que vocês vão entender já porque é problema. As indústrias, as principais foi a de construção civil e a automobilística. Foram as duas indústrias que se desenvolveram assim muito nos Estados Unidos. E o aumento da produção foi referente à aplicação de novas técnicas de produção, novas técnicas de organização da linha de trabalho, enfim. E inclusive a agricultura ela se desenvolveu com a mecanização. Só que aí a gente tem o primeiro ponto importante. O primeiro ponto importante é que eu falei para vocês, e eu quero relembrar, que esse enriquecimento ele não era para todo mundo, certo? Não foi todo mundo que lucrou, que enriqueceu, que se tornou milionário nessa época. Pelo contrário, menos da metade da população americana foi quem enriqueceu.
bem menos, se não me engano é 1/4 da população americana, e esse 1/4 chegou a ser dono de mais da metade de tudo que os Estados Unidos tinham. Para vocês terem ideia, o trabalhador assalariado, ele recebia $80 por mês. Aí você fala, professora, mas na época $80 devia valer muito. Galera, a gente não converte quando a gente fala de um povo que ganha em um valor e gasta no mesmo valor, né? Então, se eu ganho em dólar e gasto em dólar, essa conversão não faz sentido, concorda comigo? Então, $80 fazia o quê? Com que um monte de gente, um monte de trabalhadores não fosse parte aí da população que podia comprar, que tinha poder de compra, de mercado consumidor. Isso vai ser um baita de um problema daqui a pouco, né? Como consumir? Como que você faz a família consumir? Imagina uma família de imigrantes que tinham filhos pequenos. Como que faz? $80 por mês. Né? Complicado. Outro problema era a saúde financeira dos bancos. Os bancos, nossa, se desenvolveram, apareceram aí na história dos Estados Unidos, cresceram, ganharam muito dinheiro. O problema é que eles eram dependentes, as pessoas eram dependentes de empréstimos, bem como os bancos. Então os bancos, por exemplo, tinha banco que tinha poucos clientes e esse banco era dependente do dinheiro desses clientes. E aí surgiu uma bolha chamada de especulação financeira, que a gente já vai chegar melhor nisso. Por quê? O que aconteceu? As pessoas começaram a investir em ações. Aí você está se perguntando, professor, o que é uma ação? Porque eu não consigo entender. Ação é o seguinte, você compra como se fosse a sociedade de uma empresa, entendeu? Por exemplo, vai lá, eu tenho uma empresa de computadores, pode ser? E aí eu vou lá e aciono, coloco uma parte da empresa, eu decido vender, certo? Essa parte que eu tô vendendo eu transformo em ações. Normalmente são ações bem pequenininhas, tipo, sei lá, uma empresa tem 1 milhão de ações. E aí você compra 10 mil ações, você vai passar a ter uma porcentagem daquela empresa, entendeu? Então você está comprando uma porcentagem. Tudo daquela empresa, aquela porcentagem vai ser sua. Por isso que depende de quantas ações existem no total daquela empresa, porque eu posso fazer uma empresa com, sei lá, 1.000 ações e uma empresa com 1 milhão. Depende muito como que vai fazer, porque quanto vale, quanto que as pessoas podem pagar. Mas enfim, as ações é isso, é uma parte da sociedade. Então se eu compro 5% de uma empresa, 5% dos lucros e 5% das perdas são minhas. Você entendeu? E onde é a loja dessas ações? Onde eu posso comprar essas sociedades? Na Bolsa de Valores. Lá na Bolsa de Valores a galera coloca o que ela tem, as suas sociedades, a sua parcela ou uma parcela da empresa. Se eu tiver, sei lá, 70% da empresa e decidir que eu quero, vou vender 10 para poder comprar de outra coisa, eu vendo aqueles 10%. Então é como se fosse uma loja de ações. Espero que tenha feito vocês entenderem. E aí o que acontecia? Essas empresas começaram a lucrar muito, e as pessoas começaram a ficar num clima de otimismo, né? Todo mundo, vamos comprar ações e tal. E aí a galera fazia empréstimo em banco para poder comprar ações, para comprar sociedades dessas empresas. Aí que a gente tem mais um problema. Então as pessoas investiam um dinheiro que não era delas, mas na crença de que iam lucrar muito mais do que os juros do banco, certo? E aí pensa comigo, qual que é a lógica capitalista? A lógica capitalista é assim, quanto mais produto tem e menos gente procura, menor é o preço. Quanto mais gente procura e menos produto tem, maior é o preço. Não é assim? Pronto. As ações se tornaram um produto. Muita gente estava querendo comprar, muita gente via ali a chance de enriquecer. O que aconteceu com o preço? Subia. Então os preços subiam mesmo que a empresa não estivesse lucrando muito. Olha que louco. Vamos supor que no começo, né, quando você coloca uma empresa na Bolsa de Valores para vender uma parte dela, as pessoas vão comprar pelo quê? Pelo lucro, porque elas querem ter uma parte desse lucro. Né? Você entendeu quando eu falei que a sua sociedade era parte do lucro ou parte do prejuízo? Ninguém quer comprar sociedade de um lugar que você está tendo prejuízo. Você concorda comigo? Faz sentido? Faz, né? Então, a galera queria comprar aquelas empresas que lucravam. Só que
tinha um clima de otimismo tão grande, a especulação financeira era tão grande, a fé, a crença de que aquilo ia dar dinheiro, que a galera comprava e por muita gente estar procurando, e tinha só, sei lá, só tinha 1 milhão de ações. E 1 milhão de pessoas queria comprar, né? E eu só tava vendendo, sei lá, 20 mil ações. E 1 milhão de pessoas queria comprar. Então o preço sobe, aquele 1 milhão de pessoas vai começar a querer pagar mais para poder fazer parte do lucro. Só que como muita gente queria comprar, não necessariamente a ação fazia sentido com o que a empresa lucrava. Olha que louco. É como se as ações fossem um produto também. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Confuso, né? É como se as ações fossem um produto. Então tem pouco produto, mas muita gente quer comprar, o preço dela sobe. Mesmo que aquele produto fosse inútil. Entendeu? Mais ou menos isso. A gente já vai entender o motivo. Então, se as pessoas estão comprando muito, mas isso não necessariamente significa que a empresa está dando lucro, a vantagem é comprar barato a ação para revender a ação e não ser sócio da empresa. Entendeu? Então, tipo, a vantagem não é mais eu ter a fábrica, mas eu poder vendê-la. Poder vender essa fábrica. Muito doido. Isso vai gerar um problemão mais pra frente. Vocês entenderam ou não? Acho que sim, né? E aí rolou uma mudança. Qual foi a mudança? A mudança foi que a Europa começou a se reconstruir. Tá entendendo? Vai ter mais gente para competir. A Europa já não vai mais precisar comprar todos os produtos dos Estados Unidos. Segura essa ideia. E aí começa a dar sinais lá nos Estados Unidos de que existia uma produção maior do que a comercialização. Você tá entendendo? Ou seja, houve uma superprodução. Os estoques iam ficando muito cheios, e não se vendia o produto. E pensa comigo, se o estoque está muito cheio, se existe muito produto para vender e pouca gente para comprar, o preço cai. E a empresa não lucrava mais. Quando as pessoas começaram a perceber que as empresas não estavam lucrando, então eu comprei a sociedade. Fui lá, comprei uma sociedade de uma empresa. E aí agora é minha aquela porcentagem. E eu percebo que aquela porcentagem não está me dando dinheiro. O que eu vou querer fazer? Vou querer vender. Não é assim? Só que muita gente começou a querer vender. Querer se livrar daquelas ações. Se muita gente quer vender e pouca gente quer comprar, o preço cai. E foi o que aconteceu. O preço começou a cair num grau que as empresas passaram a não valer nada. A professora, mas e o lucro? Aí que tá. Como todo mundo queria vender, ninguém queria comprar, o preço foi caindo, e aquela sua posse perdeu valor. Se eu, Taline, comprei ações porque peguei empréstimo num banco e perdi o meu dinheiro nas ações, adivinha quem não vai pagar o banco? Pois é, não vou poder pagar o banco. Muita gente não tinha dinheiro para pagar o banco. Ou seja, os bancos começaram a decretar falência também. Vixe, que doido. E que doido era quando tinha gente que tinha seu dinheiro no banco e o banco decretou falência porque o banco investiu numa empresa. Isso virou uma bola de neve. E aí, conforme as empresas iam declarando falência, a galera foi ficando em pânico e com medo de outras empresas que não tinham nada a ver com setores também entrar em falência. E aí, em 1929, na chamada Quinta-feira Negra de 1929, que foi no dia 24 de outubro, houve o crash, né, ou o crack da Bolsa de Valores. Você pode ouvir as duas. Ou seja, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York. Quebrou. Não tinha dinheiro mais, as empresas falindo, os bancos falindo. Bicho, o trem ficou feio. E aí, só aumentava. Por que, professora, só aumentava? Entrou um ciclo de que crise gerava crise. Não entendeu? Vou te explicar. Faliram as empresas e faliram os bancos, não tinha mais crédito. Não tinha dinheiro mais para você pegar, nem que você tivesse nem para você pegar empréstimo, nem para você pegar devolução do que você colocou no banco. Mais empresas foram falindo. Se uma empresa vai à falência, o que acontece com os trabalhadores? Olho da rua. Se o cara tá no olho da rua, ele não compra, porque ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro para comprar, diminui o mercado consumidor e as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, mais empresas param de lucrar,
mais empresas vão à falência porque a galera não quer mais ter ações. Mais empresas demitindo gente, menos gente comprando. É uma bola de neve. Aí você me pergunta assim, ô professora, por que ninguém fez nada? Ninguém fez nada porque na época o sistema econômico era liberalismo e se acreditava que o mercado se autorregulava e o Estado não tinha que se meter, né? O Estado não se metia em nada que fosse econômico. Tá entendendo? Então as empresas se viravam por conta própria, as empresas regulavam os seus valores, o que pagava para o funcionário, para onde vendia, quanto que produzia, não tinha interferência. E o Estado, então, como não pode se meter no comércio, deixou o trem torar. E aí você fala para mim assim, nossa, ainda bem que foi outubro, novembro, dezembro, pronto, 1930, começou tudo de novo. Até parece. A crise se estendeu numa velocidade que em questão de poucos meses a gente tinha bolsas de valores de vários países declarando a falência. Só temos um país para destacar que não sentiu a crise, que foi a União Soviética. Por quê? Porque o mercado não se autorregula, porque o Estado era socialista e controlava os meios de produção, né? E Estado, gente, o país ele não vai à falência, né? Dessa maneira. Então, por isso eles foram uma exceção. Mas a reação em cadeia foi muito grande. Eu vou falar para vocês depois o que aconteceu no Brasil. Então eu posso falar para você, posso falar para qualquer um que a crise foi causada por uma superprodução? Posso. Mas foi só por isso? Não. A desigualdade salarial, a não intervenção do Estado na economia, a recuperação da Europa, tudo isso foram causas para a crise, certo? E ela pôs em xeque essa ideia de que o mercado pode se autorregular. Tanto é que hoje nem nos países mais próximos do liberalismo, como os Estados Unidos, tudo é livre, né? O Estado ele regula, ele cria algumas regras, né? Ele faz aí as suas interferências, especialmente no sentido trabalhista. Bom, como eu falei para vocês, então o resto do mundo se espalhou, especialmente porque os Estados Unidos parou de comprar, né, produtos como matéria-prima. Além disso, os bancos eles eram muito ligados, as bolsas de valores eram muito ligadas e uma coisa causou a outra. E eu te pergunto, imagina você ir dormir milionário e acordar pobre. Ah, professora, isso não é possível. Isso foi possível. E milhares de ex-milionários se suicidaram nos Estados Unidos. Milhares. Tem uma imagem, depois você procura aí, que mostra um cara falando assim, perdi tudo na bolsa de valores, se você tiver $100, você leva meu carro. Pra você ter noção da crise. Mas quem realmente sofreu foram os trabalhadores. Porque na época, gente, como o mercado se autorregulava, não existia qualquer lei que defendesse os trabalhadores. Nenhuma. Então os trabalhadores acabaram ficando totalmente sem nada, não tinham dinheiro nem para comprar comida. E aí, um monte de gente passando fome, na miséria, para poder fazer o valor dos alimentos, dos gêneros agrícolas subir, o que eles faziam, o que os donos de fazenda faziam? Queimavam a produção. Aí você fala, nossa, que cruel, gente passando fome e os caras queimando. A lógica do capitalismo, gente, é essa. Quanto menos tiver daquele produto, mais o preço sobe. Então foi uma estratégia que não foi racional, foi pensada. Uma maneira de poder voltar o valor e eu voltar a ter dinheiro. Eu vou pausar aqui porque está muito extenso, né? Tá 18 minutos e eu já venho com a parte 2.